Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Já estou aqui com a nossa hoje. Bom dia, Laís, tudo bem? Oi, bom dia, Karen. Tudo bem? Como vai? Tudo jóia. Bom, vamos esperar que o pessoal já está entrando. Já vejo aqui alguns alunos nossos, Laís, lá da Unicinos, o Afonso, o Leonardo, sejam muito bem-vindos. Deise também. Bom, eu vou iniciar, né, Laís, porque como a gente tem um tempo também limitado aí para conversar e acho que o assunto é super interessante, eu vou começar pela parte, então, dessa apresentação, né, agradecer em nome do nosso presidente do IBDFAN, Dr. Braulio, por tu teres aceito esse convite. Acho que o tema é super interessante e o meu objetivo hoje aqui, claro, é fazer a conexão com a atividade notarial, né? A atividade notarial e registral. A nossa comissão é a terceira live que a nossa comissão de direito notarial e registral está transmitindo, né? Então é para mim uma honra muito grande. Para quem não conhece, eventualmente não conhece a doutora Laís, a doutora Laís Machado Lucas, ela é advogada, ela é doutora em Direito pela URGS, é professora da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e professora da Unicinos, onde ela é minha colega, e eu sou muito grata, muito feliz por tê-la como minha colega. Então, assim, a gente escolheu esse tema porque tem a ver com o direito de família, né, Laís? E aí, para a gente chegar lá na parte onde o tabelião de notas e a atividade notarial pode ser importante, pode desempenhar um papel importante, eu gostaria que tu começasse falando, afinal, o que que é uma empresa familiar, né? A gente organizou essa nossa fala, para quem está nos assistindo aqui, a gente organizou ela em três blocos, vamos dizer assim, e nesse primeiro bloco, então, eu gostaria que a Laís explicasse um pouco o que que é uma empresa familiar, qual a importância da empresa familiar no cenário atual, né? E no cenário atual de uma forma bem ampla, não apenas nesse momento que a gente vive agora. E se empresa familiar é sinônimo de problema, né, Laís? Então, assim, tu estás com a palavra, seja muito bem-vinda. Agradeço realmente no fundo do coração que tu tenhas aceito e explica pra gente aí, afinal, o que que é a empresa familiar. Karen, primeiro gostaria muito de agradecer o convite, agradecer ao IBDFAN, na pessoa do presidente, Dr. Braulio, agradecer por proporcionar esse espaço de debate contigo, especialmente, né? Que, como tu já disse, além de minha colega na Unicinos, acho que podemos dizer que somos amigas também. Então, é sempre bom a gente trocar ideias, né, com os nossos pares e especialmente aqueles pares que temos afinidades e que temos, enfim, um reconhecimento de trabalho em comum. Também te agradecer pelo tema que me foi proposto, porque para mim é um tema muito caro, esse tema das empresas familiares. Para aqueles, eu vejo que tem vários alunos aqui, tanto da Unicinos quanto da PUC, já vi alguns alunos entrando também. Eu sou professora de Direito Empresarial, costumo brincar com eles que eu sou uma empresarialista raiz, né? Então, para mim é muito caro esse tema das empresas familiares, porque também faz parte um pouco do meu dia a dia, não só do meu dia a dia enquanto profissional, enquanto Laís advogada, mas o meu dia a dia enquanto Laís pessoa, né? Então, assim, eu convivo na minha volta, na minha família, com empresas familiares, né? Então, para mim sempre foi um tema muito instigante, né? E também um tema que merece estudo, porque, como tu já disse, eu acho que é por aí que eu vou começar, né, para a gente ter uma ideia do que são, de qual é a grandeza desse assunto. Tem uma pesquisa de 2018 que foi feita pelo IBGE e está publicada pela PwC. Essa pesquisa vai nos dizer que 90% das empresas brasileiras são familiares, tá? Elas correspondem ou elas contribuem para 65% do produto interno bruto do país e elas correspondem ou contribuem para 75% dos postos de trabalho. Isso dados de 2018, ou seja, não são dados tão afastados da nossa realidade, né? Tem alguns outros dados que eu vou trazer depois ao longo da exposição, que também daí revelam um pouco
do porquê que nós precisamos pensar esse tema, tá? Então, a gente já vê aqui que a maioria esmagadora das nossas empresas brasileiras, elas têm uma origem familiar. E o que que é essa empresa familiar? É aquela empresa onde nós vamos ter na sua composição societária, no seu quadro societário, membros de uma mesma família. Ou duas, três, quatro famílias que vão estar unidas através daquela composição societária, né? Então, a gente costuma, quando está falando de empresas familiares, a gente pode ter aquela relação, por exemplo, do esposo e da esposa, que começaram um negócio, ou então de dois irmãos que começaram um negócio, primos que começaram um negócio, ou então dois amigos que se uniram e depois as famílias vieram agregar ao negócio, e nós vamos ter aí laços que se comunicam. Existe uma representação gráfica das empresas familiares que eu acho muito interessante, que é a figura dos três círculos, né? E a gente vai entender que dentro da empresa familiar a gente vai ter o círculo da família, a gente vai ter o círculo da propriedade, aqueles que são proprietários, que via de regra vão ser os membros dessa família, e a gente tem o terceiro círculo, que é a gestão. E quando esses três círculos se unem, a gente tem um ponto comum ali de família, propriedade e gestão, que é onde vão estar os nossos, digamos assim, problemas e não problemas também, né? Porque a gente também vai ver que não são só problemas. Quando a gente está também tratando, configurando essa empresa familiar, a gente tem a questão das gerações, né? Então, assim, numa primeira geração, pode ser que a empresa não seja ainda totalmente familiar, por exemplo, dois amigos ou dois sócios que se reuniram. Numa segunda geração, que vai ser, digamos, os herdeiros, a gente já começa a ter talvez alguma confusão. Porque a gente pode ter, imagina, dois filhos de cada um dos sócios, a gente vai ter agora 4 sócios se eles forem admitidos nessa sociedade, sendo que eu tenho 2 irmãos para um lado, 2 irmãos para o outro, e a gente começa a ter uma configuração. E daí a terceira geração seria então dos netos, que daí a gente pode ter mais ainda, né? Uma outra questão também que a gente agrega aqui como sendo membros dessas ou como sendo relacionada a essa empresa familiar, aquela sociedade em que começa, por exemplo, esposo e esposa, e daí o esposo e a esposa com os filhos acabam agregando os filhos, e a gente tem dentro de um mesmo núcleo familiar, né, aquela empresa que vai crescendo em torno dela. E depois a gente começa a agregar outras pessoas, as esposas dos filhos, os esposos das filhas, e a gente começa a ter, muitas vezes, uma série de pessoas que estão relacionadas por vínculos familiares agregadas àquela empresa, tá? Bom, quando a gente fala em empresa familiar, e aqui é uma das coisas que eu já queria também que a gente ultrapassasse um pouco, normalmente vem aquela, digamos assim, um certo preconceito, né? Ah, mas uma empresa familiar, então vai dar problema, então sempre vai dar problema, sempre vai ter uma situação, né, difícil de lidar, enfim. Mais ou menos. Eu acho que a gente tem que ser um pouco acolhedor com essa questão da empresa familiar, né? Primeiro pelos números aqui que nos mostram. Então, assim, a gente tem 90% de empresas brasileiras que são familiares. Bem ou mal, elas estão aí e estão fazendo com que a nossa economia gire, né? A questão toda é que quando a gente está tratando de uma dinâmica de empresa familiar, né? A gente não pode enxergar tudo o que acontece nela tão somente, por exemplo, por um viés jurídico, que é a nossa área, né? A gente tem que ter uma certa visão um pouco mais abrangente de entender que existem problemas que podem, por exemplo, ser necessários a ajuda de um psicólogo, necessários a ajuda de um administrador, de um economista, enfim, porque são N situações que vão se juntar ali. E acaba sendo a empresa, nas mais das vezes, aquela que vai convergir todas essas situações. Então, o filho tem um problema com o pai e a forma de atingir o pai vai ser lá dentro da empresa familiar, né? Então, assim, não é um problema necessariamente jurídico, talvez seja um problema que a gente tenha que separar. Então,
Quando a gente está tratando desta problemática da empresa familiar, me parece que a grande dificuldade é a gente conseguir enxergar esse todo, né? Não só eventuais profissionais que vão trabalhar, mas os próprios membros dessa empresa enxergarem que muitas vezes é jogado para a empresa um problema que não é dela. E daí a gente tem que separar essa questão, né? E daí aqui bem falando como advogado empresarialista, porque a gente tem um princípio maior dentro do direito empresarial, que é o princípio da preservação da empresa, né? Então, assim, eu tenho que me ocupar dessa preservação da empresa e aquelas questões que são paralelas a ela, nós vamos então ter que resolver no âmbito da família, né? Que a gente vai ver depois algumas estratégias para isso, tá? Em relação à questão que eu também acho importante a gente falar, então, tirando um pouco dessa, digamos assim, dessa mística de que a empresa familiar talvez seja sempre problemática, a empresa familiar ela tem suas vantagens também, né? E que eu acho que são muito importantes, e, e isso eu consigo ver muito claramente na minha prática profissional, né? Enquanto advogada, eu tenho algumas empresas familiares que nós assessoramos no escritório. E é muito comum disso acontecer na prática profissional. A família, ela tem, às vezes, tanto apego àquela empresa, ela tem tanto zelo pela empresa, porque a empresa é como se fosse um filho daquela família, que eles acabam fazendo esforços pessoais bastante grandes para que a empresa não sucumba. Então, assim, é bastante comum, né? Bastante comum a gente ver operações, a empresa está precisando de recursos, ou precisa de um determinado investimento, ou precisa fazer alguma expansão que é necessária, e a família retirar o dinheiro do próprio bolso e colocar na empresa para evitar o endividamento bancário, para evitar que a empresa tenha alguma outra dívida que possa lhe ser prejudicial, né? Para investir aquilo. Então, esse é um lado bastante positivo, né, que a gente tem. A outra coisa também é especialmente daqueles que são mais relacionados à empresa, né, um super trabalho e dedicação àquela empresa, né? Então, assim, é comum a gente ver aqueles empreendedores, aqueles, enfim, que já talvez não sejam da primeira geração, possam ser da segunda geração, extremamente dedicados a fazer com que aquilo dê certo, né? E daí a gente pode considerar isso também pelo lado bom e pelo lado ruim. Ah, mas daí talvez não tenha expertise necessária para fazer aquela gestão, ou enfim. Mas ao fim e ao cabo, eu acho que tem aquela dedicação, né? Aquele olhar cuidadoso, de um olhar de para um filho mesmo, de fazer com que aquilo dê certo. Talvez a sintonia fina seja só bom, talvez tu precise de um técnico agora para te ajudar a conduzir isso até o final. Então, Eu existem. acho aqui, né, Laís, se eu puder te interromper um Claro, à minutinho, né? vontade. Acho que tem essa questão assim de honrar o nome da família, né? Isso a Exato. gente vê muito, né, nas empresas. E outra coisa que eu observo, e aí em alguns segmentos isso é muito claro, né, que hoje a gente já tem um investimento pessoal desses herdeiros, dessas gerações futuras, em reconhecer que aquela empresa familiar realmente interessa, importa, ela tem relevância e de buscar esse conhecimento técnico, não simplesmente assumir a empresa por assumir, né? Porque aí a gente acha que Uhum. tem vários exemplos na história que são exemplos ruins, né? De que não deu Uhum. certo pela falta da expertise, mas a gente tem, e agora enquanto tu falava, me lembro assim de cabeça assim, um exemplo que a gente tem aqui no Vale dos Vinhedos, né? De empresas familiares em que os filhos foram buscar e que os pais investiram nessa formação dos filhos para que eles pudessem não apenas tocar o negócio, mas às vezes revolucionar o negócio, quer dizer, trazer o negócio para um outro nível que antes talvez fosse impensável pela falta de conhecimento, porque é aquela coisa, começa a fazer vinho num momento, né, que não tinha recurso, que não tinha nada, e hoje a gente tem exemplos, acho que muito bem sucedidos. Me lembrei disso, mas tem várias Uhum. outras aí, talvez até tu possa nos dar outros exemplos, mas acho que isso é uma coisa nesse cuidado de honrar o nome, de manter, né, e de não fugir daquela tradição da família. Acho que isso é um exemplo bem sucedido, né? E tem dentro desse teu gancho, inclusive.
é algo que a gente pode falar aqui porque é público, porque eles inclusive contam essa história na visitação, né? Tem uma vinícola específica ali na Serra Gaúcha, que é a Casa Valduga, que eles contam toda a história da família, eles contam exatamente isso, que o pai e a mãe tinham uma ideia de negócio, os filhos tinham uma outra ideia, convenceram a mãe e a mãe levou o pai para viajar 3 semanas, que era o período que eles precisavam para mudar o negócio. E daí a questão tinha a ver com um transplante das videiras de um lugar para outro, enfim, alguma coisa assim. E daí eles contam que nesse período em que os pais estavam viajando, eles fizeram todo o remanejo que eles precisavam, enfim, e estão lá muito bem, obrigada, né? Me lembrei dessa história agora por conta que eles contam na visitação deles, né? Como é que foi essa mudança deles pro sucesso. Mas tem uma coisa que é importante que tu falou ali, que é a questão dos filhos se prepararem, né? Enfim, quando assumem. Eu acho que quando a gente trata dos problemas da empresa familiar, né? E daí já desses problemas que é um problema bem interno, eu acho que a questão que a gente tem que avaliar é o respeito às vontades de todas as partes, né? Porque assim, existem aqueles herdeiros que querem se dedicar ao negócio, que vão investir, que vão estudar, que vão aceitar os conselhos dos seus pais ou vão trazer outras situações, né? Vão discutir, dialogar com o fundador da empresa para que ela possa dar certo. Agora existe aquele que não quer. Existe aquele, por exemplo, uma empresa que eu acompanhei, era uma empresa da área da construção civil, e a herdeira, ela era artista, né? Ela tinha veias artísticas e aquilo não fazia o menor sentido para ela. Ela está em meio a maquinário pesado o dia inteiro. E ela foi durante anos, né, obrigada, literalmente obrigada a estar ali, e era uma coisa que ela não fazia, não queria. Até que um dia ela resolveu se rebelar e saiu, enfim, foi uma situação bastante traumática, né, em uma série de situações. Então, o que acontece? A gente tem que ter um forte respeito a essas vontades, digamos assim, né? E a gente tem que entender também, e daí eu volto para a figura dos 3 círculos, né? Que eu posso fazer parte dos 3 círculos, eu posso ser família, proprietário e gestor, ou eu posso escolher estar em algum dos círculos que eu não quero, ou não estar onde eu não quero. Eu só quero ser família e proprietário. Eu não quero ser gestor. Ou eu quero ser só família. Ou eu quero ser família, por exemplo, o esposo ou a esposa que chegou, eu não vou ter a propriedade, né? Mas eu vou participar da gestão. Então, essa figura dos 3 círculos, eu acho ela muito emblemática, porque é importante a gente entender que eu posso estar em alguns dos círculos e não em todos ao mesmo tempo. E isso talvez seja o ponto mais difícil das empresas familiares, que é a gente conseguir chegar a esse diálogo, né? Então, assim, não é raro, é comum até a gente ouvir os fundadores, principalmente, ou então a primeira geração dizer: poxa, mas eu trabalhei a minha vida inteira para deixar isso para ele, e ele ou ela não quer. Eles não querem isso. E agora vão fazer o quê? Vão botar tudo fora? E daí tu explica: não, necessariamente não. A gente tem algumas formas de fazer isso. Então, essa essa sintonia fina da família, né, por vezes acaba levando a alguns problemas bastante sérios e que podem comprometer a empresa, especialmente quando aqueles que não querem participar da empresa, por exemplo, porque têm outras predileções, porque querem fazer outra coisa da vida, enfim, eles são obrigados a fazer. E esse não querer, às vezes, é por vontade. Eu tenho talento, eu tenho capacidade, mas eu não quero. E uma outra questão é não ter habilidade, né? Então, assim, tem algumas coisas que se adquire via treino, mas talvez tenham outras coisas que não se consiga com um treino. Então, o que acontece? Se faz com que se coloque talvez a pessoa que não seja a melhor para ocupar aquele cargo, né? Numa situação onde ela vai ter que decidir o futuro de pessoas, vai ter que decidir recursos, talvez recursos milionários que estão ali, mas ela não tem a habilidade suficiente. E daí sim a gente pode ter um problema bastante sério. Então, assim, Laís. diga. Então, nessa linha, né? O que eu gostaria fazendo esse gancho aí,
É claro que a gente pode pensar assim num mundo ideal. Nesse mundo ideal é o mundo em que essa empresa familiar vai sentar com um advogado empresarial como tu e vai conseguir aplanar isso, né? Dizer, olha, gente, vou fazer os círculos aqui para vocês, tá? E agora vocês, cada um entra aí no círculo que lhe pertence, né? E trabalhar isso de forma consciente, né? Eu acho que esse é o mundo ideal, mas a gente tem o mundo real, né? E no mundo real eu queria que tu passasse, então, sem querer te cortar, tu pode finalizar ali o teu raciocínio, mas então que tu nos explicasse, tu já começou a falar um pouco sobre os problemas, né? O que são os problemas da empresa familiar? Tá muito claro para mim que tem uma questão que é essa questão justamente que foge ao âmbito jurídico e ao âmbito do negócio, que é a questão sentimental, a questão psicológica que tem ali sempre presente. Mas então, se tu pudesse pontuar para nós quais são os principais problemas, para daí depois, num terceiro momento, a gente identificar quais são as possibilidades de prevenir e de remediar, né? Evitar que eles aconteçam e, bom, se eles já chegam para ti no escritório, que é o que normalmente acontece, né? Como que a gente pode solucionar isso? Karen, eu acho extremamente pertinente porque a gente vai ter problemas aqui de várias ordens, tá? Problemas, digamos assim, que eu vou classificar um pouco mais como econômicos, né? E problemas que a gente pode levar para o direito de família, né? Já que a gente está aqui tratando dentro do IBDFAN dessa questão. Então, assim, vou começar pelos problemas que podem, de repente, vir a questão de direito de família e sucessões, né? O que acontece? Às vezes o fundador ou a primeira geração ou aquele que vai passar o bastão, né? Ele tem predileções, né? Então ele prefere um filho em relação ao outro, né? Ou prefere um sobrinho em relação a outro, né? Então essas predileções elas podem levar a alguns problemas, inclusive na divisão deste patrimônio que a gente sabe, né, tu bastante melhor que eu, que trabalha com direito notarial, a gente tem que manter aquele previsto dentro da legislação, né, mas acabam acontecendo algumas, digamos assim, alguns privilégios, né, que talvez sejam escusos, e vou te dar um exemplo muito claro de uma empresa também que assessoramos. Essa empresa já é uma empresa que existe há bastante tempo, então, alguns anos atrás, quando houve o falecimento do sucessor, o sucessor falecimento do fundador da empresa, ele entendeu que ele tinha que deixar a maior participação societária da empresa para o filho homem. Por quê? Porque ele era o filho homem. Então, ele fez, ainda em vida, ele fez toda uma divisão, né? E privilegiou o filho homem com a maior participação societária dentro daquela sociedade. Economicamente, ele arranjou depois as outras coisas para ficar como se fosse tudo mais ou menos igual em relação às outras filhas mulheres, né? Bom, ele faleceu, a esposa faleceu, né? E ficou o problema da empresa. Só que o filho homem, ele talvez não fosse o mais adequado para ser o sócio majoritário, né? E como de fato depois se mostrou. Então, quer dizer, existiam, especialmente algumas das filhas tinham um talento, né? Porque todos se envolveram no negócio da família. Algumas das filhas tinham um talento um pouco mais apurado para isso, né? Só que ele, como era o majoritário, né? Ele tinha o poder de decisão. Então, aí nós temos um problema, né? Que é bastante claro, né? Uma outra questão que pode também ser um problema é a questão de casamentos, namoros e outras coisas que vão se agregando na realidade dessa empresa, né? Então, a gente tem aí, sei lá, os filhos, né? Chega aquela fase, todo mundo quer casar, todo mundo quer namorar, enfim, e começam a se agregar e a gente pode começar aí a ter algumas rupturas no patrimônio familiar se a gente não tomar alguns cuidados que a gente pode falar depois, né? E tem outros problemas que envolvem a questão familiar que por exemplo, a ausência de testamentos, né? Isso também eu acho que o falecimento abrupto de um fundador ou, enfim, até então proprietário, falece e
vem aquele manancial, aquele patrimônio que ninguém nunca soube como lidar, porque nunca lhe foi passado, e agora o que faz? Como é que continua a empresa? Quem é que continua? Quem é que não continua, né? Ou seja, a ausência de um planejamento. Inclusive, o outro dado que eu queria trazer aqui é que dessas empresas que nós comentamos, que a pesquisa do IBGE também chegou, né? 90% das empresas são familiares, 44% delas não têm plano de sucessão. E dessas, 72,4% não tem plano de sucessão para os cargos de diretoria e presidência. Ou seja, quando toca no cargo alto mesmo, não tem plano de sucessão, da maioria esmagadora das empresas familiares, né? Mas tem uma outra questão também que eu sempre, e que é um problema bastante recorrente quando a gente trata de empresas familiares, e eu vou me permitir abordar isso contigo, porque nós tivemos uma alteração legislativa agora, no final do ano passado, com a Lei da Liberdade Econômica, que é a questão da confusão patrimonial, né? Então, é muito comum em empresas familiares, né, a gente ter aquilo que eu falei no início, que pode ser um benefício dos sócios aportando dinheiro na empresa e tal, isso tem que ser feito, né, da forma correta, legalmente, contabilmente correta, né, fazendo toda essa entrada e saída de dinheiro, que pode, por exemplo, ser através de um aumento de capital, que pode ser através de um contrato de mútuo para a empresa. Então, nós temos formas legais e corretas de fazer isso, que não simplesmente aquela comunicação patrimonial ampla e restrita entre os sócios e a empresa. Então, a empresa está precisando de dinheiro para isso, o sócio vai lá e tira do bolso e coloca. Ou a situação que é um pouco mais complicada, né? Os sócios está precisando de dinheiro para alguma coisa e a empresa vai lá e paga as contas pessoais do sócio. Bom, Leis, tá, qual é o problema disso? O problema disso é quando a gente faz isso em detrimento dos credores, né? Enquanto a empresa não está tendo dinheiro, não tem mais, por exemplo, dinheiro suficiente para pagar os seus credores, né? E, porventura, os sócios estão se utilizando daquele patrimônio que é da empresa, né, para pagar. Por que eu digo que isso é comum, né? Porque, às vezes, a gente, quando está assessorando uma empresa, a gente explica, olha, o senhor tem que deixar tudo separado, né? Não é assim e tal. E toda aquela teoria que a gente estuda no direito, da autonomia das obrigações, a pessoa jurídica as coisas são dela, os sócios são sócios, cada um, né? Autonomia patrimonial, negocial, processual. E daí é comum eu escutar assim, mas essa empresa é minha. Isso ok, eu entendo que a empresa é sua. Não, mas a empresa é minha, então tudo que está aqui é meu. O dinheiro que está aqui é meu. Não é bem assim, juridicamente falando, o dinheiro é da empresa, não é seu. Então, assim, esse cuidado aqui com a confusão patrimonial a gente tem que ter. A gente teve, no final do ano passado, como eu estava falando, uma alteração legislativa no artigo, a inserção do artigo 49A e no artigo 50 do Código Civil, que é o que trata da desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, toda vez que a gente tiver um abuso de finalidade ou uma confusão patrimonial, que é o que eu estava me referindo agora, pode recair sobre os sócios, né? Certas e determinadas obrigações que são da empresa. Então, o sócio pode, né, arcar com seu patrimônio pessoal. Digamos que a alteração que teve foi uma alteração positiva para os empreendedores, porque ela reforçou a autonomia patrimonial de empresas e de sócios, né? Então, assim, o que é da empresa, o que é do sócio, em regra, isso não se comunica. No entanto, a gente tem que tomar cuidado, porque houve uma definição do que seria essa confusão patrimonial, né? Algumas coisas um pouco leves, dizendo assim, uma mera e eventual troca de favores, digamos assim, o sócio pagou alguma coisa para a empresa pagou alguma coisa para o sócio, em valores baixos, de forma eventual, não configuraria uma confusão. Mas ficou bastante claro que a confusão patrimonial é isso, né? Ocorrer essa troca, né, de valores entre a figura do sócio e a empresa. Por que a gente está dando essa ênfase aqui nas empresas familiares? Porque nas empresas familiares isso é bastante comum de acontecer, né? Isso é bastante comum. Uma vez um sócio de uma sociedade, era ele, o filho e a esposa na sociedade, né?
E daí, alguma questão que eu perguntei sobre o caixa da empresa, enfim, ele disse, não, mas o caixa tá aqui. E eu disse, aqui aonde? E daí ele me apontou para o bolso da calça dele. O caixa da empresa é aqui, é o bolso da minha calça, né? Então, é esse tipo de coisa que, por vezes, pode parecer bastante inocente, né? E vou até dizer o seguinte, na minha prática profissional, Karen, na maioria das vezes é feita de boa fé, tá? Na maioria das vezes é de boa fé. Não é de má fé. Não é com o intuito de lesar credores, de fraudar o fisco. Não. É feita de boa fé naquele pensamento original que eu te disse. É meu, então tudo é meu, né? Mas isso pode dar um problema bastante sério para as empresas, né? Porque pode ocasionar uma responsabilidade pessoal dos sócios, especialmente daí eu ressalto em matéria tributária, isso é bastante sério, né? Eu Bastante. ia comentar, né, Laís? Eu ia dizer que, assim, acho que a gente acompanha, né, estuda esse artigo. Esse artigo foi muito comemorado no Código Civil de 2002, porque ele trouxe a desconsideração da personalidade jurídica para dentro do direito material, né? Até então a gente tinha como ensinamento doutrinário e depois a jurisprudência começou a utilizar, e aí depois a jurisprudência começou a utilizar a desconsideração inversa, né? Que eu sempre digo que para mim é obra do professor Rolf Madaleno, ele que começou justamente nas questões de família, nas dívidas de família, né? E de alimentos ali. E aí a gente tinha uma previsão no artigo 50 do Código Civil, mas sequer tinha o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica. E o procedimento, como fazer a desconsideração, o código falava ali que tinha que ouvir o Ministério Público, que tinha que ser por sentença, mas não tinha um regramento procedimental, que só veio em 2015 com o novo Código de Processo Civil, né? A Exato. Lei 13.105, que então trouxe isso. Bom, muito bem. E aí, também pensando nisso, e vendo a realidade, tu falaste das execuções fiscais, e outra situação que me preocupa bastante é a Justiça do Trabalho, né? Porque a Justiça do Trabalho também, se a gente for ver agora nas reformas que teve, as reformas trabalhistas, que eles começaram a considerar que tem que ser instaurado um procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, que tem que ser oportunizado a impugnação, a manifestação, né? Então, e é comum, se a gente for ver, acho que tanto na execução fiscal quanto na Justiça do Trabalho, é muito comum os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica. E que aconteciam muitas vezes sem ter, e aí eu acho importante essa alteração que foi a Lei 13.874, se eu não me engano, que trouxe, né, a da liberdade econômica, de dizer exatamente o que é confusão patrimonial e o que é o desvio de finalidade. Eu acho importante pontuar, porque antes era assim, abuso da personalidade jurídica. Tá, mas só um pouquinho, qual é o abuso aqui? Me define o que está acontecendo. Qual é a confusão? Onde está a confusão patrimonial? Onde está o desvio de finalidade? Então, agora, o nosso Código Civil, então a gente tem aí uma dupla, né, que é o CPC para nos dizer qual é o procedimento e o Código Civil para nos dizer o que caracteriza. E aí fica aquele ônus da prova, né? Claro que, e até me parece que ali no artigo 50, agora eu não tenho bem certeza se é na confusão patrimonial ou no desvio, que tem uma parte que eu acho que é bem aberta, que ela é bem subjetiva, que ela dá margem até para uma discussão, né, mais ampla, mas que isso ficou um pouco mais delimitado. E também, que é importante dizer ali no artigo 50, que fala justamente daquela questão de que a alteração do objetivo social, né, aquelas alterações por si só não configuram o abuso da personalidade que autoriza a desconsideração. Então, acho que eu sei porque tu escreve sobre isso há tempo, né, Laís? E eu acho que é bem importante, assim, acho que a gente vem evoluindo bastante nessa parte aí da desconsideração, que não deixa de ser importante para os credores, né? A gente enxerga essa relevância, claro. Dois pontos que eu acho importante que tu citaste, só para reforçar aqui. Primeiro, eu acho que o grande ganho que nós tivemos em matéria de desconsideração da personalidade foi o CPC, em 2015, tá? Que eu acho que a, dizer qual é o procedimento foi extremamente importante, porque quem trabalhou com isso, ou quem trabalha com isso, sabe que até o CPC acontecia de tudo e mais um pouco. Então, chegava o pedido de desconsideração da personalidade para o juiz.
o juiz ele podia fazer o que ele quisesse, né? Tipo, eu vou dar 5 dias para a parte se manifestar, eu não vou dar, eu vou mandar fazer um bacen direto na conta do sócio. Ou seja, a gente tinha uma arbitrariedade, e não vou aqui botar culpa no juiz, não é isso. A questão é que não existia mesmo um procedimento. Como é que nós vamos fazer isso de forma procedimentada, né? Então, eu acho que o grande ganho que nós tivemos foi, um dos grandes ganhos foi em 2015 isso. E uma outra coisa positiva que veio com a Lei da Liberdade Econômica, que eu acho importante, ademais dessas definições, né, do abuso de finalidade e confusão patrimonial, que ao fim e ao cabo, claro que é sempre bom a gente ter isso positivado, mas ao fim e ao cabo, especialmente dentro, não vamos falar em consumidor e nem em direito do trabalho, porque daí é uma outra esfera, né? Mas dentro da justiça comum, civil, paritária, nas relações empresariais, a gente já tinha mais ou menos um comportamento jurisprudencial delineado em relação a isso, né? Agora, uma das coisas que eu achei muito interessante é que foi a inserção de uma regrinha que vai dizer o seguinte, que a desconsideração da personalidade jurídica, ela vai atingir aquele sócio ou administrador que se aproveitou da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. Tudo bem, não, talvez alguém pergunte aqui, tá, Laís, e como é que a gente vai fazer a prova disso? Vai ser uma complicação fazer essa prova do aproveitamento. Mas eu acho que a gente já tem ali uma delimitação dentro daquilo que eu estava dizendo para vocês. Por exemplo, aquela empresa que eu falei para vocês, que era basicamente conduzida pelo sócio homem, né? E as outras sócias mulheres, elas não tinham muita oportunidade, porque elas acabavam não tendo poder de voto, né? Ou fazendo valer a sua vontade social por conta das participações societárias. Se alguma confusão, algum abuso aconteceu, a gente sabe, e ele se aproveitou, a gente teria como talvez livrá-las, digamos assim, de alguma situação, né? Então, assim, foi uma importante alteração, ao meu ver, dentro desse contexto, aonde quem vai responder por isso não é todo mundo geral, é aquele sócio ou aquele administrador que se aproveitou daquele abuso de finalidade ou daquela confusão patrimonial. Então, acho que foram duas situações importantes que nós tivemos nos últimos anos em relação à desconsideração. Bom, então acho que a gente pode entrar para a nossa terceira parte aqui. Então, feito esse diagnóstico aí desses problemas, né? Quais são as medidas preventivas, Laís, e quais são as medidas, então, de solução, de remediar esses problemas? E aonde que o tabelião de notas, aonde que a atividade notarial pode ser importante, pode desempenhar um papel aqui decisivo para a saúde até mesmo, né, dessas empresas familiares? Karen, vou começar só dando um exemplo. Ontem à tarde ainda eu estava discutindo com um fundador de uma empresa familiar e eu disse, tudo bem, então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos lá no tabelionato, nós vamos conversar o que a gente pode fazer sobre isso, né? Então, ontem ainda, já talvez uma prévia da nossa live de hoje, já estava encaminhando, né, esse fundador dessa empresa para que a gente resolvesse, no caso dele, é possível resolver várias coisas, né, via os recursos que o direito notarial nos coloca. Mas vamos começar um pouquinho antes, né? A gente falou lá sobre o problema de uma eventual falta de diálogo, a gente falou lá sobre as questões não só jurídicas, econômicas, financeiras, mas muitas vezes emocionais, né, que partem de uma empresa familiar. E eu acho que a primeira coisa é a gente criar um ambiente propício para discutir esse tipo de situação. E daí eu chamo a atenção aqui, existe um movimento, eu vou chamar aqui de um instrumento, né, que a gente tem bastante difundido já no Brasil, que é a governança corporativa, tá? A governança corporativa, ela basicamente vai se fundar em 4 pilares dentro de uma empresa, que é transparência, equidade entre os sócios ou acionistas, prestação de contas e responsabilidade social, né? Então, a gente parte desses preceitos de governança. Então, a governança, ela é digamos assim, um modelo de gestão, né? Onde, partindo desses pilares, a gente vai construir algumas práticas para que
a empresa funcione melhor. E dentro das empresas familiares é muito importante, usado e difundido boas práticas de governança. O que seria uma boa prática de governança numa empresa familiar, por exemplo? A gente pode começar tendo um acordo de sócios ou de acionistas em relação a determinadas matérias, né? Não necessariamente só aquele acordo que vai ser previsto lá na lei da 6404, mas a gente pode fazer, né, documentos em paralelos que vão regrar algumas situações, né? Então, por exemplo, eu chego num determinado momento de uma empresa, e isso, um caso que eu já acompanhei, existem vários outros momentos, aonde essa empresa já estava na terceira geração, então já tinha tido fundador, primeira geração, segunda geração e terceira geração, e na passada da terceira para a quarta, né, esses da terceira geração, que eram atualmente sócios, né, e muitos deles ocupavam a gestão da empresa, eles chegaram e disseram o seguinte: não vai mais entrar familiar na gestão da empresa. Então eles sentaram e eles fizeram um documento, né, um acordo entre todos, que os familiares não iriam mais entrar a partir daquele momento na gestão da empresa, tá? Então, estamos dentro da autonomia privada, possivelmente de ser possível, totalmente válido esse documento. E eles estabeleceram, na época, uma coisa que eu achei bastante interessante. Porque o questionamento era, tá, mas eles vão ser herdeiros, eles precisam entender do negócio. Ok, então, aqueles herdeiros que ingressassem em cursos superiores, no momento em que eles se formassem, eles criaram todas essas regras. No primeiro ano após formado, eles fariam um programa de trainee dentro da empresa. E ficariam só um ano para conhecer a empresa, e não seriam chefes. Eles trabalhariam lá num determinado, no que eles se formaram, né? Ah, mas e aqueles que fizerem alguma coisa que não tem uma faculdade, que não tem nada a ver com a empresa? Não vão participar do programa de trainee, ponto, né? Então, aqueles que fizerem alguma coisa e quiserem participar, vai ser o programa de trainee. Então, assim, houve um estabelecimento de uma regra, todo mundo gostou, inclusive aqueles, porque imagina aquele que não queria entrar na empresa, ele diz, ai, que alívio, eu não preciso entrar, né? Eu tô bem, graças a Deus. Daí aquele que queria entrar, bom, eu não vou entrar, mas eu vou pelo menos conhecer meu negócio, eu vou continuar de proprietário, eu vou saber como é que é, eu vou poder acompanhar, né? Enfim, afinal de contas, era uma sociedade anônima, então eu, como acionista, vou ter o direito de olhar, de fiscalizar, de participar. Então, foi uma solução que eles encontraram. Então, a gente, dentro da governança, a gente pode estabelecer, né, algumas práticas. Uma outra prática bastante comum são se ter os conselhos de família. Quando a família já é muito numerosa, né? Que a gente costuma falar o consórcio de primos, né? Quando a gente já tem o consórcio de primos instaurado na empresa, talvez seja interessante, ademais das estruturas normais de administração, e vamos aqui falar numa SA, por exemplo, a diretoria executiva, o conselho de administração, a assembleia de acionistas, a gente ter o conselho de família em paralelo, que vai ser um órgão que vai se preocupar com as questões de família, vinculado à empresa, mas digamos que vai ser assim a primeira barreira, antes que o problema da família chegue na empresa, aquele conselho já tenta, né? E daí, algumas atividades do conselho de família por exemplo, cuidar, né, o que esses herdeiros vão fazer, como é que eles têm que, né, reagir à sua herança, enfim. Outras questões de ordem societária também que a gente pode analisar, um contrato social bem feito não tem preço na vida, né? Estabelecer as regras claras, conversadas com os sócios. Aqueles que foram meus alunos aqui, vários de direito empresarial, não sabem o quanto de tempo eu gasto na disciplina, né? Falando sobre a importância de um contrato social bem feito. O contrato social, ele pode ser a solução ou o desastre para uma questão societária, né? E a gente tem que conversar sobre isso. Não é simplesmente imprimir o modelo da internet, a gente tem que entender qual é a expectativa daqueles sócios, daqueles fundadores. E detalhe, gente, o contrato social, ele pode ser alterado a qualquer tempo. Então, se aquela expectativa mudou, os sócios do momento querem ter uma outra perspectiva, a gente pode conversar e alterar, né? Então, deixar o contrato social como algo que foi feito há 50 anos atrás e eu não vou mexer mais,
não é, talvez, a melhor prática que nós tenhamos, né? Outras questões societárias também, por exemplo, criar estruturas como holdings patrimoniais para que a gente possa proteger o patrimônio da família, né? Então, a gente cria as empresas operacionais, deixa uma holding que vai ser responsável por essas empresas, também é outra opção, né? Então, nós temos algumas medidas aí societárias, medidas de governança que podem nos ajudar a fazer esse caminho. Em Laís, relação... deixa só te interromper um pouquinho aqui nessa Claro. parte do contrato social, né? Eu sempre digo, existe o contrato social que a gente compra na farmácia e existe o contrato social feito pelo advogado Exato. especialista, né? Existe até um projeto de lei, eu não sei se tu está acompanhando, que prevê uma alteração no Código Civil, no artigo 44, se não me falha a memória, para que os contratos fossem feitos por escritura pública. E, na verdade, esse projeto, me parece, né, a justificativa talvez seja justamente essa, assim, porque quando as pessoas precisam da escritura pública, né, da presença do tabelião ali, elas acabam dando uma atenção maior para aquele, né, o próprio tabelião como um fiscal da lei, né, como alguém que está ali para examinar o negócio jurídico no que diz respeito à sua legalidade, talvez fosse uma solução interessante. Mas o que eu quero dizer aqui é que um contrato social mal feito, ele vai gerar problema lá no tabelionato. Sabe, não raras vezes, Laís, a gente recebe consulta pelo colégio notarial de tabeliões que dizem assim, gente, olha que a pessoa está aqui, mas ela diz que ela é representante, mas aqui no contrato social não diz se pode outorgar procuração, não diz, não fica claro se os dois administram sozinhos, se tem que assinar os dois, se para esse... Então, assim, são pequenos detalhes, né, Laís, mas que fazem toda a diferença, que naquele momento que a pessoa está ali elaborando, às vezes, né, dependendo, pode nem imaginar. Por isso que precisa de alguém que tem esse conhecimento, que tem essa expertise, porque tu vai conseguir imaginar, bom, vai chegar uma hora que eles vão querer vender um carro, vão querer vender um terreno, vão querer vender, né, é diferente, vão precisar outorgar uma procuração, como é que vai... Então, isso são questões de contrato social que a gente vê que dá, porque são contratos mal redigidos, são contratos mal elaborados, não no sentido técnico mesmo, de não prever determinadas circunstâncias que podem acontecer e que vão impactar nos negócios que vão ser feitos ali na frente, inclusive no tabelionato, né? E uma das coisas que eu sempre digo, Karen, sempre digo, o contrato social, ele é a carta magna de uma sociedade. Qualquer problema societário que nós tivermos, o primeiro documento que eu vá submeter isso para o juiz, para um árbitro, se for arbitragem, para um mediador, não importa para quem que eu vou submeter para resolver o meu problema. O primeiro documento que vai ser pedido vai ser o contrato social. Porque é dali que eu parto. Não é o que a lei diz, não, vai ser o contrato social. A gente está tratando de um ramo do direito, que é um ramo muito, e eu considero privilegiado, muito privilegiado por essa autonomia das partes, por elas poderem fazer uma série de coisas, né? Claro, dentro de arestas legais ali que a nossa legislação nos determina, mas para que as pessoas possam montar, o legislador entendeu que o empreendedor, ele tem que ter autonomia para ele montar e moldar o negócio dele como ele acha que vai dar certo, né? Então, por isso que a gente vai ter uma série de liberdades dentro do próprio contrato social. Então, assim, por exemplo, contrato social que prevê, de uma sociedade limitada, que prevê o ingresso de herdeiros na sociedade. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Agora, talvez seja a melhor possibilidade, não sei. Eu vou ter que olhar para aquela sociedade, né? Eu, certa feita, atendi uma empresa, eram dois sócios que estavam constituindo uma empresa, que eles queriam muito que os herdeiros ingressassem na sociedade. Eles estavam começando a empresa, mas só pelo papo deles, eu já tinha percebido que aquela empresa não duraria 6 meses, né? Não que eu seja vidente, não é isso. A questão toda é que eu comecei a perceber entre eles, né, uma conversa, e eu já percebi, eles não vão muito longe, né, com esse negócio. Mas eles porque eles já tinham um plano, não? Porque daqui a 3 meses a gente vai estar faturando tanto, e daí eu já quero colocar minha esposa para isso, e eu, meu esposo, porque eles vão largar os empregos deles, eu, claro, evidente. Fato, 6 meses acabou a sociedade, né?
Então, assim, e aquele toda uma cláusula que eu fui contra, mas eles quiseram muito colocar sobre o ingresso de herdeiros, não teve nenhum tipo de Repercussão. continuidade, né? Então, assim, isso Laís, tem a deixa eu ver. só te dizer, só para a gente encaminhar, a gente tem 10 minutos, tá? Só para a Tá. gente não Eu perder vou, para deixa, eu conseguir tenho que te responder a questão finalizar. do direito notarial, que é Isso, muito isso. importante, e que eu acho que talvez seja, por vezes, Karen, talvez das saídas, digamos assim, não fácil no sentido de simples ou de simplório, mas fácil no sentido de operação, né? Questões que nós podemos resolver já imediatamente. Então, assim, fazer testamento, tá? Acho que fazer testamento já definindo coisas, não deixar depois para depois uma definição do pós-mortem, né, do pai, enfim, da mãe, aquilo que se pretende. Por que isso? Porque às vezes os herdeiros eles não vão ter habilidade para lidar com isso, ainda mais no momento de dor, né? Então, se aqueles que estão atualmente, né, no comando daquela empresa, no comando daquele patrimônio, eles já têm uma ideia de como é que eles podem fazer com que aquilo continue, se essa for a ideia, acho que fazer um testamento é uma grande solução. E Ontem ainda. lembrar sempre, né, que o testamento sempre pode ser revisto, assim como o contrato social, ele sempre pode ser alterado, ele não é uma coisa engessada, não é fixa, não é imutável, né? Só para complementar. Eu estava, certa feita, eu estava atendendo uma empresa onde tinha o fundador, enfim, era o fundador e a sua esposa, os sócios, né? E eles tinham alguns herdeiros, né? Enfim, e eles entendiam que um dos herdeiros por questões quaisquer, não era por nada, enfim, mas não deveria ter um percentual de patrimônio igual aos demais, né? Então, assim, tu pode nos falar isso, inclusive, melhor do que eu. A gente tem a parte disponível do patrimônio, a parte indisponível do patrimônio, né? Então, assim, beleza, aquela parte disponível, eles entendiam que tinha que ser testada para um deles, que era aquele que já estava mais habituado, especialmente em relação à empresa, né? Era o caso. Era aquele que trabalhava com a família, aquele que já estava habituado, e principalmente essa era a preocupação deles, aquele que poderia, via empresa, prover o sustento dos demais, né? Porque a empresa era, digamos assim, a galinha dos ovos de ouro, né? Então, a preocupação deles era que se os outros talvez entrassem, a situação não fosse tão confortável, né? Então, eu acho que o testamento, aquilo que a gente pode resolver em vida, né? Aquilo que já tem aquela visão, né, de futuro, como é que as coisas se acomodariam, talvez seja, eu acho um excelente recurso. Uma outra coisa também é o pacto antinupcial, né? Que a gente sabe que muitas das vezes existem problemas que são advindos em virtude de uniões que se desfazem ou novas uniões que são feitas ao longo do caminho, né? E o pacto antinupcial estabelecendo daí algumas regras, né? De separação patrimonial daquele casamento, enfim, eu acho que pode ser um excelente recurso também a ser utilizado. Na minha prática, Karen, não sei se tu vai concordar, mas é o assunto mais difícil da gente abordar. Existe uma dificuldade muito grande e a resposta, às vezes, que eu recebo é sempre: ai, mas é tão ruim falar sobre isso, pode ser que ele ache que eu não goste dele, que ele... Mas não é assim, né? E talvez aí a importância da gente buscar profissionais que possam fazer essa linha, né? Essa interface, essa relação. Vamos conversar, vamos construir a família, o círculo da família é esse, o círculo da propriedade é esse, mostrar nessa representação. Uma outra coisa também que está sendo bem utilizada, especialmente por famílias daí que já tem uma preocupação maior, mais robusta, é o pacto de namoro, né? Uhum. Porque a gente tem hoje em dia uma certa dificuldade de identificar até que ponto era um namoro, até que ponto era uma união estável, até que ponto, né? Em que momento, né? Eu costumo brincar também em sala de aula em que momento que aquele brócoli foi parar permanentemente dentro da geladeira, né? E não é só mais uma geladeira de solteiro, assim. Então, esse pacto de namoro também, muitas famílias que já têm, né, uma demanda maior, enfim,
elas acabam por optar, né, e dizer para os seus futuros, né, herdeiros, né, olha, a situação é essa, já que tu estás num relacionamento que parece ser mais sério, nós precisamos, né, fazer aqui, acertar algumas coisas para que a gente não tenha problemas futuros. Esses são alguns dos exemplos. Certamente existem outros documentos notariais, né, que a gente pode se valer aqui, enfim. Eu sou uma fã de ata notarial. Eu acho que ata notarial, assim, resolve muita coisa, né, em questões de brigas, em questões... Recentemente, inclusive, tivemos uma disputa societária onde chamei um tabelião para fazer uma ata notarial no ato, lá que estava acontecendo uma situação, então, numa empresa familiar. Então, eu acho que o serviço notarial nos ajuda muito nisso, né? E principalmente pela fé pública que é dada do ato. Laís, deixa eu te dizer, eu não quero deixar de ter um momento para fazer o fechamento, mas já vou dar um spoiler para vocês. Tu acabou de falar do contrato de namoro, do pacto de namoro, e essa semana a assessora de comunicação do Colégio Notarial me pediu se eu tinha possibilidade de fazer uma entrevista para a Band amanhã, falando sobre o contrato de namoro, porque é uma coisa que o pessoal, claro que tem a ver amanhã por causa do Dia dos Namorados, né? Então isso dá marketing, dá ibope aí para notícia, mas é um assunto que eu também adoro, eu acho que é super importante, acho que, né, tudo isso que tu falou tem muita relevância e tem uma interferência direta, pode ter uma interferência direta. Dizer que o pacto antinupcial é um assunto espinhoso, testamento também não é um assunto fácil. Eu já tive a oportunidade de sentar com uma pessoa que justamente era sócio de uma empresa e tal, e a ideia era fazer um planejamento sucessório, e quando se falou em testamento, ele simplesmente levantou e disse: eu não vou falar sobre isso aqui vocês estão loucos, vocês querem me matar, né? Então, assim, uma ideia que a gente precisa aí derrubar alguns obstáculos que são decorrentes até mesmo né, de tradição, dessas coisas aí que às vezes as pessoas, enfim, têm ali suas ideias. Mas, Laís, eu quero te agradecer imensamente, acho que foi super, nossa, incrível, para mim foi uma aula, como sempre, eu gosto muito de conversar contigo. Foi prazeroso, né? Acho que foi muito descontraído. Espero que o pessoal tenha gostado. Nós tivemos aí uma boa audiência. Então, desejar a todos um excelente feriado, agradecer a tua disponibilidade no feriado aí, de estar junto aqui conosco, com o IBDFAN Rio Grande do Sul. E, quem sabe, numa próxima a gente vê outros assuntos aí também para continuar essa conversa. Karen, muito obrigada. Obrigado ao IBDFAN também pelo convite. Vejo aqui, não posso deixar de referir a doutora Michelle Steffen, que entrou, minha grande amiga, a Lê Bonorino, que foi minha aluna também na graduação e na especialização, a doutora Ana Rispoli, vejo vários conhecidos aqui. Muito obrigada pela audiência e pelo teu convite, né? E estou à disposição de todos para trocas de ideias, figurinhas. É sempre bom a gente conversar sobre esses assuntos, especialmente quando eles não têm uma solução única, Pronta. né? São assuntos que a gente precisa olhar com vários olhos, né, para conseguir chegar à melhor solução para as nossas empresas. Obrigada, querida. Um beijo para ti e até a Beijo. próxima. Até. Tchau, gente. Bom feriado. Tchau. Bom feriado.